Olá, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula, né? Revelar aí a questão, a importância da eletrônica de potência, né? Que nós vamos abordar hoje. Qual é o papel, né? Você tem que entender de eletrônica de potência para você saber fazer a análise de defeito. Né? Porque se você não souber como funciona a eletrônica de potência, em muitos tipos de circuitos, né? Muitos tipos de circuitos que nós vamos ver, você jamais vai conseguir fazer a análise de circuito, que é uma questão que nós já abordamos, e muito menos vai conseguir analisar defeitos. Simplesmente porque você não entende quais são as técnicas aplicadas, né, que diferencia as técnicas aplicadas em eletrônica de potência as técnicas aplicadas em eletrônica analógica são outras. O objetivo, né, que nós vamos traçar agora também, o objetivo da eletrônica analógica é e o objetivo da eletrônica de potência é outro. Essas são questões totalmente diferentes de aplicação. E daí os métodos também de análise, né? Porque muda toda a filosofia de aplicação, os métodos de análise na eletrônica analógica é e os métodos de análise na eletrônica de potência são outros. Não tem como você usar a mesma técnica, o mesmo raciocínio que você aplica para analisar defeito em circuito de eletrônica analógica, como você deve aplicar em circuitos de eletrônica de potência. Nós já entendemos qual é o objetivo da eletrônica analógica, né? Para que na hora que você se depara com um circuito que é analógico, você sabe diferenciar, esse aqui é analógico, esse aqui é eletrônica de potência. Aqui eu aplico o método X e aqui eu aplico o método Y de análise, porque são métodos diferentes de funcionamento. E você já sabendo da proposta de cada circuito, seja ele analógico ou eletrônica de potência, automaticamente a sua análise de circuito diferencia, porque você sabe as diferenças, as metodologias e o objetivo. Tá? Então, hoje nós vamos estudar sobre quais são as técnicas da eletrônica de potência, qual é o objetivo e os métodos de análise que nós vamos utilizar, né? Então, por que o nome eletrônica de potência, né? Por que nós temos esse nome eletrônica de potência? Então, vamos entender primeiro a questão do nome. Potência, é isso que nós estamos falando. Nós estamos pensando diretamente em circuitos de altas correntes, né? Nós estamos falando em circuitos de altas correntes e estamos falando também em circuitos de altas tensões. Né? É esses caras que nós estamos falando. Quando você precisa de circuitos de altas correntes e altas tensões, aí nós estamos pensando na eletrônica de potência. Tá? E o grande fato, a grande diferença da eletrônica de potência, vamos pegar, por exemplo, um transistor BJT, né? Aqui nós temos um transistor BJT, ok? Na eletrônica analógica, é muito comum nós encontrarmos esse transistor trabalhando na região ativa. E na região ativa, vamos dar um exemplo aqui, bem simples, para você entender o que eu estou dizendo. Se você faz uma fonte, né? Você faz aqui uma fontezinha estabilizada a Zener aqui, né? Esse diodo Zener, a função dele é regular tensão, né? É um regulador de tensão. Esse transistor aqui é o driver de corrente. Então, vamos dizer que esse Zener seja de 12 volts, né? Se eu tenho 12 menos 0,7, eu tenho uma fonte aqui de 11,3 volts. Então, essa é a nossa saída aqui, o nosso Vout aqui, ó, 11,3 volts, ok. Esse transistor, vamos dizer que nós entramos aqui com 18 volts. Então, nós vamos entrar com 18 volts, o Zener é de 12 volts, vai garantir 12 volts aqui, né? E esse transistor vai pegar essa situação de corrente e vai fazer a amplificação dessa corrente aqui na saída. Pois bem, agora, se você imagina, vamos dizer que isso aqui nós temos 500 miliamperes, a corrente aqui da minha carga seja 500 miliamperes. Né? 500 miliamperes. Então, o transistor, ele está com o VCE assim, ó. Aqui está o emissor, aqui está o coletor, aqui está circulando uma corrente de 500 miliamperes. Desse lado do emissor nós temos 11,3 volts e aqui no coletor nós temos 18 volts. Isso quer dizer, então, que nós estamos com uma diferença de potencial aqui de 7,3. Então, o VCE do transistor está com 7,3. E a corrente de coletor emissor aqui, ela é 500 miliamperes. Então, veja bem, então, aqui a potência entre coletor e emissor aqui vai ser 7,3 vezes 0,5, né? Que vai dar em torno de 3,65 watts. Então, imagine que esse transistorzinho aqui, ó, ele está dissipando 3,65 watts, uma dissipação de potência muito alta. Por quê?
né? Porque ele está operando na região ativa. Então, a primeira técnica da eletrônica de potência é que os transistores, eles nunca vão trabalhar na região ativa. Eles sempre vão estar trabalhando na região de saturação e corte. Essa é uma das técnicas da eletrônica de potência. É posicionar os transistores para trabalhar na região de corte e saturação. Nós vamos usar o transistor sempre como chave, né? E nunca na região ativa, porque a região ativa ela foi feita para eletrônica analógica, porque nós vamos pensar em baixos sinais, né? Existem amplificadores da eletrônica analógica trabalhando com altas correntes, alta potência? Existe, só que os caras são desse tamanho, são pesados pra caramba, tem um rendimento péssimo, né? Tem uns transistores desse tamanho por causa que está operando na região ativa. Então, na eletrônica de potência, já não se pensa mais nesses amplificadores que trabalham em região ativa. Hoje já se pensa em amplificador classe D. O amplificador classe D, eles trabalham na região de chaveamento. Ele nunca mais trabalha na região ativa, como os amplificadores antigos, que eram de alta potência, pesavam 30, 40 quilos. Hoje você pega um amplificador de 10 kW, ele pesa menos de 5 quilos. Antigamente, 10 kW dava mais de 50 quilos. Então, você vê a diferença, porque mudou a técnica. Então, na eletrônica analógica, é muito... Claro que na analógica nós vamos encontrar transistor trabalhando como chave, mas ele trabalhando como liga-desliga, né? Trabalhando em baixo sinal. A eletrônica analógica vai sempre opinar pelo baixo sinal, pela baixa corrente, pela baixa tensão. Já a eletrônica de potência, por mudar a técnica para se trabalhar na região de corte e saturação, automaticamente o nome potência, como já disse, trabalha-se com altas correntes e altas tensões. Por quê? Porque é de baixa perda. Vamos imaginar um transistor aqui, ó. Se esse transistor está saturado, vamos colocar aqui assim, o VCE dele, vamos dizer, na saturação, seja 0,5 volts. Né? E a corrente que circula por ele aqui é 0,5 ampere. A mesma corrente que circula lá. Então, se você tem 0,5 volts vezes, né, 0,5 volts vezes 0,5 ampere, a sua dissipação de potência, que é a metade de 0,5, vai ser o quê? 0,25 watts. Ó. Né? Nós vamos estar trabalhando com uma potência muito baixinha, de 0,25 watts, enquanto que se fosse um VCE na região ativa, nós estaríamos lá com 3 watts. Então, para você ter uma ideia de como diminui, né, essa dissipação. E o transistor, quando está cortado? Quando ele está cortado, o VCC aqui é máximo e a corrente é zero. Então, se você multiplicar VCC vezes zero, a potência é 0 watts. Né? Então, quando o transistor está cortado, ele não dissipa. Quando ele está saturado, ele dissipa muito pouquinho. Essa é a grande sacada, hoje em dia, da eletrônica de potência. É colocar o transistor como chave e nunca na região ativa, porque sabemos que a região ativa só serve para baixo sinal e baixa potência, né? Para isso que serve a região ativa. Então, os transistores nas fontes chaveadas, nos amplificadores de classe D, seja onde nos invertem, em controle de motores, que são os inversores de tensões, etc., todos eles não vão nunca trabalhar em região ativa, sempre trabalhando chaveando. Por isso nós chamamos fontes chaveadas, né? Porque nós sabemos que fonte chaveada, um transistor trabalha na região de corte e saturação, não na região ativa. Esse é o benefício de uma fonte antigamente linear, tinha 10 kg, hoje a fonte que faz a mesma corrente tem 500 gramas. Né? Então, você vai entender por que diminuiu tanto, porque mudou a técnica. Então, a eletrônica de potência, se comparado com a eletrônica analógica, tem totalmente uma técnica diferente de aplicação. E você tem que entender essa diferença para você analisar defeito. Você tem que olhar no circuito e saber se aqui é eletrônica analógica. Então, você aplica técnicas de análise pertinente analógica. Aqui é eletrônica de potência. Você sabe como a eletrônica de potência funciona. Então, você vai aplicar aqui técnicas de análise para a eletrônica de potência. Primeiro, por quê? Porque na eletrônica de potência, como os transistores vão trabalhar como chave, nas suas bases, né, vamos dizer aqui nas bases da entrada, ou nos gates, né, seja de um transistor MOSFET ou de um IGBT, seja lá o que for, né, os gates desses caras, o que nós vamos aplicar? Pulsos, que ora ele está em on, ora ele está em off, ora ele está em on, ora está em off. Então, aqui não vamos aplicar uma senoide, que a cada instante varia, não. Nós vamos trabalhar com transições rápidas, e quanto mais rápidas for essas transições, que nós chamamos, quanto mais rápido o rise time, e quanto mais rápido for o fall time, né, nós estamos pensando nessa técnica aqui, ó, quanto mais rápido o transistor atingir a saturação, e quanto mais rápido ele atingir o corte,
melhor é menos perda, menor aquecimento, menor a dissipação de potência. Nós estamos pensando em circuitos componentes que têm altos valores de computação, ou seja, são extremamente rápidos. Aí nós vamos pensar nos diodos Schultz, no diodo ultra rápido, nós vamos pensar em MOSFET, nós vamos pensar em GBT, que são transistores que são capazes de comutar do corte para a saturação em nanosegundos. Ele é capaz de migrar da saturação para o corte em nanosegundos, evitando assim as perdas por comutação. Né? Eles vão diminuir muito as suas percas por comutação. O que é perca por comutação? É a perca que ele desperdiça para saturar e para cortar, que é a diferença. Aqui ele está saturado, aqui ele está cortado, aqui ele está saturando e aqui ele está cortando. Então, vamos pensar assim. Então, tem técnicas de análise para analógico? Tem, porque o comportamento da eletrônica analógica é outro, o objetivo é outro. Tem técnicas diferentes para análise de defeitos e análise de circuito em eletrônica de potência? Tem. Por exemplo, em eletrônica de potência, vamos trabalhar muito com pulsos PWMs, né, que é a modulação de largura de pulso. Então, você vai ter que entender muito de PWM. Você vai ter que entender muito de modulação PWM. Você tem que saber o que é um T-on. Você tem que saber o que é um T-off. Você tem que saber o que é um rise time. Você tem que saber o que é um fall time. Você tem que saber analisar sinais. Você tem que saber a razão cíclica, né? Você tem que saber de muitas coisas que você não vai estar preocupado com isso na eletrônica analógica. Então, vamos olhar aqui na placa para nós vermos o quanto nós temos de eletrônica de potência, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, nessa placa aqui, estou com uma placa de fonte, né? Então, aqui, puro eletrônica de potência, né? Totalmente vinculado à eletrônica de potência, totalmente. Né? Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar exatamente nessas questões que eu estou dizendo aqui. Né? Então, vamos pensar aqui. Ó. Aqui você tem um MOSFET. Ó. Esse cara trabalha em corte e saturação. Aqui nós temos outro MOSFET, que é dessa fonte, trabalha em corte e saturação. Aqui embaixo nós temos a parte de inverter, uma meia ponte, half bridge. Trabalha em corte e saturação. Então, ninguém aqui das fontes chaveadas, por exemplo, vai usar a eletrônica analógica nessas etapas. São etapas de potência. Então, se é um circuito de alta potência, nós vamos utilizar a eletrônica de potência. Se nós pegarmos essa fonte aqui, né, olha só aqui, é uma fonte Sony, né? O que nós temos aqui? Aqui nós temos MOSFET, aqui nós temos MOSFET de diodo, né? Então, aqui nós temos MOSFETs, observe, MOSFETs, todos esses caras, por serem da eletrônica de potência, você já sabe disso, automaticamente você já sabe que os tipos de sinais que você vai medir aqui não são senoidais, não são triangulares, você já sabe que você vai encontrar atuando nesses caras são pulsos PWMs. Por que você já sabe que são pulsos PWMs? Porque eles trabalham com a eletrônica de potência. O objetivo da eletrônica de potência é trabalhar com altas correntes e baixas tensões, né? Então, você vai ter aqui as topologias, né? Muito comum nós termos topologia half bridge. É muito comum também nós encontrarmos, né? Ó, em eletrônica de potência, as topologias full bridge. Ó, isso aqui é um inverter, por exemplo, a topologia full bridge. É muito comum nós encontrarmos também modo único, o MOSFET trabalhando no modo único, como esse cara que é modo símbolo. Né? Eles trabalham no modo único aqui, um PWM. Aqui nós já temos paralelismo de MOSFET, porque eu preciso aumentar a corrente, eu coloco MOSFET em paralelo, nós vamos fazer paralelismo MOSFET. Você pega um modo de potência, tem vários MOSFETs em paralelo, por quê? Todos eles trabalhando na região de corte e saturação, todos eles trabalhando em alta frequência, todos eles recebendo PWM, né? E o que acontece aqui? Além disso, fazendo paralelismo, né? Então, a técnica da eletrônica de potência, as topologias são muito parecidas. Single, você tem full bridge, aqui você tem full bridge, você tem half bridge, como eu mostrei na outra placa, e assim sucessivo. Então, quando você bate o olho na eletrônica de potência, você já sabe, aqui é um PFC, esse cara aqui trabalha, aqui é um PFC, o diodo boost está aqui, o PFC está aqui, os dois transistores paralelos, aqui eu transformo uma topologia flyback, aqui eu tenho uma full bridge com todo esse transformador do meu elevador, então você já começa a olhar para a placa com os outros olhos, porque você entende da eletrônica de potência, você sabe como é a técnica aplicada, muda totalmente a técnica aplicada na eletrônica de potência, é totalmente diferente da técnica aplicada na eletrônica analógica. Né? Então, quando você vai olhar fontes, tudo é eletrônica de potência.
Você vai para inverter, tudo eletrônica de potência. Você vai para inversores de frequência, tudo eletrônico. Você vai para inversores de tensão, como nesse caso, tudo eletrônica de potência. Você vai para os conversores DC-DC, tudo eletrônica de potência. Você vai para os módulos de potência classe D, tudo eletrônica de potência. E as técnicas de análise desses caras são baseadas em modulações PWM. Então, você tem que dominar muito de PWM, muito de módulo único, muito de paralelismo de IGBT, muito de paralelismo de MOSFET. Você precisa dominar muito de módulos de IGBT, módulos de MOSFET. Você precisa dominar muito de topologia Half-Bridge, precisa dominar muito de gate drivers, né? Porque às vezes o seizinho ele não consegue gerar a corrente suficiente para acionar vários MOSFETs paralelos no meio do caminho e coloca o seu gate driver. Então, o cara que vai mexer com fontes, com inverter, com inversores de tensões, mexer com fontes disso, fontes daquilo, você precisa muito dominar disso que eu estou dizendo. E daí você não consegue aplicar, as pessoas, há muitos técnicos não têm técnicas aplicáveis. Ele acha que do jeito que ele conserta lá, é a mesma coisa que ele conserta aqui, que é igual que ele conserta circuitos digitais, e não é. O princípio da análise, o princípio de entender e analisar circuito, primeiro descobrir o que é. Quando você sabe o que é e qual é a diferença, você também aplica métodos diferentes, porque você sabe que são diferentes. Então, não tem como eu aplicar a mesma técnica de análise na eletrônica de potência que eu uso para circuitos digitais ou que eu uso para eletrônica analógica. Cada cara tem o seu comportamento e a sua técnica. É disso que eu estou dizendo para você. Então, por que a ideia desses 11 segredos que nós estamos falando, hoje é o terceiro, é dizer para você que você às vezes não consegue analisar o circuito porque você não sabe diferenciar analógico de eletrônica de potência. Você pega a placa, tudo para você é a mesma coisa, e para você tudo que resta é ficar medindo componente. Porque você não consegue diferenciar o que é cada coisa disso aqui, como uma função, que são totalmente diferentes, as aplicações, a ideia é outra, o objetivo é outro. Então, você também, como aqui, tem uma ideia, tem uma técnica diferente, a sua análise de efeito, a sua análise de circuito também tem que ser diferente. Então, existe uma enganação no mercado. É isso que eu quero dizer. As pessoas enganam vocês, dizendo que existe um método de análise, e não existe método de análise sem antes conhecer quais as técnicas de cada tipo de circuitos. O princípio da análise de defeito ou da análise de circuito é você saber que tipo de eletrônica está aplicada ali. Quando você sabe que tipo de eletrônica está aplicada, ponto 1. Como você sabe quais são as técnicas que essa eletrônica usa, ponto 2. Quando você olha para o circuito, você sabe de determinar a topologia, ponto 3. Agora você já começa a analisar os circuitos, você entende como funciona e já começa a pensar nas técnicas de análise de efeito que você vai usar. Porque aqui, se eu usar o osciloscópio, é só para medir PWM. Aqui eu vou trabalhar com tensões elevadas, correntes altas. Então, o seu comportamento de análise também é diferente, tá? Então, mais um segredo que eu quero dizer para vocês, que vocês têm que pensar, que é sobre a questão, né? Que é sobre a questão muito importante de você entender como é o comportamento da eletrônica de potência. E eu não estou aqui te dando aula de eletrônica de potência, não é isso. Quero dizer para você que um dos segredos para você ter sucesso na sua análise de defeitos e na sua análise de circuitos é você saber que você depende da eletrônica de potência, que sem essa eletrônica de potência, você não vai muito longe, você fica raso nas suas análises, porque você não sabe como ela funciona, você não sabe o que dispõe dela, quais os dispositivos que usam nessa eletrônica. E com isso, quando você se depara com a placa, você não tem a mínima ideia do que fazer, você não tem a mínima ideia do que faz, você fica totalmente vinculado a esquemático, chega no esquemático, você olha também, você não tem a mínima ideia do que é que está fazendo aquilo ali. Então, isso é um grande empecilho, não conhecer, olha que segredo eu estou falando para você, não conhecer da eletrônica de potência jamais vai te deixar habilitado para fazer análise de circuito, porque não adianta eu fazer uma análise de circuito aqui tem um divisor de tensão aqui, eu sei medir a tensão aqui, mas num todo que você precisa para diagnosticar, daí você não sabe, tá bom? Então, um dos outros segredos que eu queria dizer para você que existe para você se tornar um especialista em análise de efeito é você saber que você precisa dominar de eletrônica de potência. Eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer o curso meu de eletrônica, isso, analógica que nós temos, ou eletrônica de potência que nós temos, não é isso. Estou dizendo para você que se você trilhar esse caminho, independente se vai ser comigo, independente se vai ser numa faculdade, independente se vai ser numa escola técnica, eu estou dizendo para você que não adianta você querer ser um especialista em análise
sem você ter conhecimento desses assuntos. Então, esses são os assuntos que você tem que ter diário na sua vida. Diário, não estou dizendo se você vai ou não comprar um dos nossos cursos, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa conhecer esse assunto para você ter sucesso em análise de circuito e análise de efeito. Isso é que eu queria revelar para você, tá bom? Então, na próxima aula, tá bom? Nós vamos estar falando de circuitos digitais. Qual a importância de você entender de circuitos digitais? Porque onde que isso vai te ajudar e muito na eletrônica analógica. Você vai ter uma surpresa quando você começa a entender de circuitos digitais, quando você começa a abrir diagramações em blocos de datasheet de circuitos integrados. Você fala, nossa, agora que eu estou entendendo. Por isso que eu não entendia do datasheet, eu olhava para isso aqui, eu não sei o que estava acontecendo, mas agora eu estou entendendo que para mim entender diagramação em bloco de circuitos integrados, eu preciso entender muito de circuitos digitais. Eu achava que eu nunca mais ia usar a eletrônica digital, mas você vai ver que ela está totalmente com a parte lógica das partes de hardware. Lá dentro tem circuitos digitais, mas que vai te trazer grandes resultados, tá? Meu muito obrigado por você permanecer no grupo. Meu muito obrigado pela sua paciência. Então, na quarta-feira estaremos postando sobre a importância de você entender de circuitos digitais no dia a dia de análise de circuitos e análise de efeitos. Então, até lá. Fique com Deus e até a próxima.